Olá, igreja. Estou aqui com o Nick Turner. Ele vai contar pra gente um pouquinho como é que foi a experiência dele em Cuba. Ele acabou de passar 2 semanas, 2 weeks, Yeah. 2 semanas lá. Ele vai contar um pouquinho pra gente como foi a experiência dele. Vamos lá? Nick, conta um pouco pra gente qual foi a sua missão e como foi a sua missão em Cuba. Tell us a little bit about your mission and what was the mission going down to Cuba. Right. I went down with this organization called Joshua Nations, and the purpose of the trip was to hold graduations for people who had completed 2-year Bible school. Ok. Ele diz que a missão foi ir para Cuba. Ele foi com uma organização que chama Joshua for the Nations, em português se chama Josué para as Nações. Eles estavam formando os alunos que estudaram numa escola cristã por 2 anos. Conta pra gente o que você aprendeu quando você esteve lá em Cuba. Tell us a little bit about what you learned while you were down there in Cuba. It's really difficult to see how they're oppressed economically, but it's amazing how much hunger they have for Jesus Christ, even still. Ok. Ele aprendeu que os cristãos em Cuba são muito oprimidos pelo governo, mas isso não param eles de adorar. Eles só não podem começar igrejas novas, mas a fome e a sede por Jesus lá é muito grande. Conta pra gente um pouco mais sobre a sua viagem. O que foi que marcou você mais durante esse tempo? Tell us a little bit more about your experience down there and what really stuck with you. Okay. Yeah. My favorite night was when I got to speak at my friend Alex's church. He was one of the translators and pastors down there, and we became very close. We exchanged music for one another, and it was just a privilege to be in his church and in his home. And then the final night that I was in Cuba, we went to Havana, and we were worshiping in this church, and the Holy Spirit fell, and people were dancing, and they picked me up and started crowd surfing me and tossing me up 10 feet in the air. Wow. And so it was just, something I would never forget, and that nobody was going to believe if I told them. So That's awesome. it was amazing. Ele disse que o que marcou ele foi pregar na igreja do amigo, um dos tradutores que ele conheceu, o pastor Alex. Disse que teve um tempo muito gostoso ali com eles. E a noite que marcou ele mais foi a última noite, no momento da oração e do louvor. As pessoas estavam todas ali dançando, cantando e levantaram ele e começaram a jogar ele para cima, literalmente. Então ele disse que isso marcou uma coisa que ele nunca vai esquecer. Conta pra gente um pouco como são as igrejas lá. Tell us a little bit how churches are down there in Cuba. Okay, yeah. The churches are generally pretty small. They're not allowed to build new churches, so if they do start a new location, it has to be in somebody's home. Usually it's the pastor's house, and they just clear out the basement so that they can put chairs in. And so there's a very intimate feeling when you're worshiping and when you're praying. But sometimes it's in a backyard, and there's dogs running around. Wow. And there's one like flickering fluorescent light, and the worship is like a Casio keyboard on like a kitchen table. Wow. Other times it was like an actual building with a soundboard and like microphones and things like that. But even still, most of the technology was from 20 or 30 years ago. They're very resourceful. They're very humble people. They're very resourceful, and they just kind of make do with what they have. I see. Diz que as igrejas são muito pequenas lá. De fato, eles não podem construir igrejas novas. Então, quando surge uma nova igreja, ou quando uma nova igreja é criada, aí eles começam a se reunir, geralmente na casa do pastor, no porão, ou muitas vezes na varada, lá de fora, os cachorros correndo. Ele diz que igrejas muito pequenas usam só uma lâmpada, um teclado em cima da mesa, na cozinha, mas outras são dentro de um edifício, eles têm mesa de som, instrumentos,
mas a maioria delas são pequenas. And the dogs. I did tell. So I just want to say thank you to all of my supporters, to my family and friends, and specifically New Generation Church for supporting me through prayer and also financially. And I just would like to extend the invitation for anybody to join me next year. I didn't go with the intention of ever coming back, but I think now that I've been once, I really want to go back to Cuba. So hopefully I can go next year and maybe some of you can join me. Yeah. Ele gostaria de agradecer as pessoas que estiveram apoiando ele, não só em oração, mas também financeiramente. Ele gostaria de agradecer aos pais dele, a organização. Ele também gostaria de agradecer à Igreja Nova Geração por estar apoiando ele em orações e financeiramente. Ele espera que o ano que vem possa levar algum de vocês com ele. Não era a intenção dele de ir e voltar, mas agora que ele já foi uma vez, não vê o porquê não ir de novo. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima. Hasta luego.